Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como prometido todo sábado, na parte da tarde, por essas voltas, assim, deixa eu dar uma olhada aqui no relógio, entre 1 e 2 horas da tarde, semana passada eu falei que eu começaria essa nova coluna, né? Deixa eu só acertar aqui um pouquinho. Epa, aí, né? Espera só um pouco. Aí, galera, pronto. Falaria sobre as tendências da educação, né? Sobretudo a educação 4.0. Até porque o título dessa... Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Aí. O título, né? Na verdade, desta nova coluna que eu lanço agora, além daquelas que vocês já me acompanham, que é a coluna Recomece, que faz mais ou menos um mês aí que eu não posto nada, preciso postar alguma coisa, mas eu estou reformulando aquele tema que eu falei, o poder da visão unido à causa. E a coluna, então, que eu falo sobre aspectos educacionais, políticos que nos cercam, né? Galera, vocês perceberam que eu tô aqui com a camiseta meio regata, meio machão, né, que o pessoal fala? Tá quente pra caramba, então, né? Como é um bate-papo, é gostoso, né? Se sinta aqui em casa como vocês estivessem tomando um café, tá bom? E olha só, então vamos falar um pouquinho sobre educação e tecnologia. Como eu prometi para vocês, eu quero, dentro dessa série, dessa coluna, discutir o assunto sobre educação. Obrigado, Murilo, seja bem-vindo. Discutir o assunto sobre educação e a tecnologia. Galera, na live passada eu falei muito sobre isso, da questão que a tecnologia no século XXI, ela vem de uma forma avassaladora, e o mais interessante, que a sala de aula, sobretudo, né, dentro de escolas e faculdades, de uma certa forma, ainda não entendeu o que é a tecnologia dentro da educação e o que é a tecnologia de informação e comunicação aplicado à informação de educação, né? Embora se fale muito, se discuta muito, tenha muito material produzido, que é uma coisa fantástica, principalmente dentro das áreas educacionais corporativas. Eu posso citar aqui algumas pessoas que escrevem sobre isso, dentre elas o pessoal do IBDIN, Instituto Brasileiro de Design Instrucional, o professor Marcelo Veras, perdão, professor, ele fala muito sobre a questão do ensino híbrido e dentro da educação 4.0, tá? Que é a educação da tecnologia. Ele tem lá o site dele, o blog dele, marceloveras.com.br. Nós temos também a professora Luciana Oitkat, procura ela lá no LinkedIn, e vários outros assuntos, até vários outros escritores também sobre isso. Eu, na verdade, né, o que eu quero passar para vocês é um fruto de observação como um professor no chão da sala de aula. E como que a tecnologia, ela influencia de forma direta, influencia de forma intrínseca, né, o nosso trabalho. Então vamos lá. Hoje eu quero mostrar para vocês, até se vocês quiserem, manda um e-mail que eu mando um materialzinho, que é de um professor chamado Kiver Vinícius, é um material muito bom, que eu encontrei aqui como base do estudo. Ele discute muito bem o que é a educação dentro da tecnologia e a tecnologia dentro da educação. Claro que ele usa o termo aqui educação 3.0. Então, quando a gente fala educação 3.0 e educação 4.0, são os usos, né, na verdade, da tecnologia, como eu estou usando com você agora neste momento, que me assiste ou me assistirá. Então vamos lá, uma forma nova de ensinar. E semana que vem nós vamos falar um outro tópico dentro da educação da tecnologia, a educação 4.0, que é como ensinar com a tecnologia. Então vamos lá. Pessoal, a primeira parte, né, vamos dividir assim, a inovação na tecnologia da educação atual, os métodos de ensino de hoje em dia, o futuro da educação, ferramentas de ensino colaborativo e ferramentas pessoais e formas de gerenciamento desses conteúdos. Então vamos lá. Pessoas, o primeiro tópico, né, podemos dizer hoje assim, quais os métodos que nós usamos hoje em dia? O conteúdo é rígido, é todo rígido, na verdade, e os alunos copiam? Utiliza-se Xerox para distribuir os conteúdos, né? Seus alunos prestam mais atenção no notebook ou celular do que em suas aulas? Isso daqui são questionamentos que já fizemos e fazemos todo santo dia, né? Porque
querendo ou não, ainda a nossa sala de aula é pautada naquela coisa: livro, apostila, xerox, lousa e saliva, né? E olha só, por mais que eu já falei isso, né, em várias outras lives, mas eu quero falar isso para reforçar. Por mais que consigamos, né, trabalhar com a tecnologia, mas ainda você vê um grande impedimento da utilização, ou melhor ainda, da forma correta que a utilização das tecnologias da informação e comunicação dentro da educação pode proporcionar. Muitas vezes, as pessoas que regulamentam isso daí dentro do ensino, porque querendo ou não, felizmente ou infelizmente, sobretudo o ensino público, é pautado, é regido por normas. Quais são as normas? Os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Espera um pouquinho aí, gente. As Diretrizes Nacionais da Educação Básica, a Base Curricular Comum Nacional, os Planos de Desenvolvimento da Educação Estadual, Federal e Municipal. Então, esses dispositivos legais, existem tópicos, nestes dispositivos, na verdade, existem tópicos que proporciona um ensino e aprendizagem dentro da tecnologia. Porém, aqueles que estão em órgãos de regulamentação e gestão da educação entendem das maneiras mais diversas, escusas e difusas possíveis. Porque a lei não é bem clara com isso. Eu quero deixar bem claro que a lei não é bem clara ao uso da tecnologia. Eu não estou falando agora da questão da estrutura, né? Vamos falar um pouquinho mais para frente, mas a lei não deixa bem clara o uso. Então, dá margem para inúmeras interpretações, como eu disse, às vezes até difusas, escusas, divergências, muito mais divergências, na verdade, do que convergência para utilizar a tecnologia. Então, aí se reflete lá na ponta, que é o professor, né? O professor, ele fica amarrado. Por quê? Quando você tem, né, preciso parar com esse vício de né, abrindo e fechando parênteses. Quando você tem a tecnologia para utilizar, mas a utilizá-la de forma correta e adequada, muitas vezes é até incentivado, mas, né, aí, o né de novo, mas é incentivado de uma forma que há uma certa prisão para o professor e dentro da metodologia, na verdade, do professor. E também, vou fazer um exercício de nostra culpa aqui. Muitos professores não querem saber de entender a tecnologia que os cerca e compreender o uso dela. Disse lá numa live anterior, no então, só procurar lá, o valor do aprender, o transformar. E quando nós vemos, até postei também no meu Facebook e no meu Instagram, nós vemos aquelas aulas de slides enormes. Eu tenho até me policiado com isso, contando, né, sobretudo no LinkedIn, slides e apresentações no LinkedIn, não mais que 15, tá ótimo, dentro de uma aula de 2h30 a 4 horas. O professor, ele coloca aquele porre de slide. Aí ele começa a ler o slide. Ele não coloca em tópicos ou não coloca o título e discute com a galera. Aí, conforme a aula vai rolando, né, vai se desenvolvendo, ele coloca os slides lá como definições para fazer o pessoal refletir. Não, ele lê o slide. E aquela aula com 80, 100 slides. Então, nos próximos cursos, eu vou ensinar você a montar slide. Tá ok? Também. Então vamos lá. Que tal então inovar? Vamos inovar? Olha só, uma coisa interessante, para você começar o seu exercício de entendimento, leia o livro Eu, Robô, do Isaac Asimov. Procura sobre a educação 4.0, o ensino híbrido. Então, vamos mudar essa forma, né, de ensinar, de impossível para possível. Então, a tecnologia, eu costumo dizer também, e o professor aqui do material que eu usei, deixa eu ver o nomezinho desse professor que já me esqueci, desculpa. Professor Kiver, ele coloca assim, ó, uma intersecção entre educação, tecnologia e inovação.
Se você atua na inovação, você vai querer trabalhar com a tecnologia, então você atua com a inovação. Isso torna atrativo o processo de ensino e aprendizagem dentro da educação. Então vamos entender? Olha só, e como que podemos melhorar? Utilizando ferramentas certas, é possível tornar suas aulas mais interessantes. Infelizmente o ensino digital ainda é levado como somente, na verdade, como um compartilhador de conteúdo, mas o mesmo, né, ele é muito mais poderoso. E vamos conhecer então algumas ferramentas que podem renovar sua forma de ensinar e cada uma com o seu foco. Mas todas elas podem ser utilizadas para repassar o conhecimento e o conteúdo do aluno. Então quer dizer o seguinte, gente, vamos parar de pensar que somente a tecnologia, vou colocar aqui mais centralizada, eu acho que melhorou. A tecnologia como um mero repetidor de conteúdo. Não, ela é também uma produtora de conteúdo. Claro, meu caro professor que me assiste ou me assistirá, essa live não é para desmoralizar você. Pelo contrário, é para te ajudar. E para você entender que a tecnologia não é a sua inimiga. Vamos lá então. Primeiro, gente, o que é a educação dentro da tecnologia? Educação 3.0, educação 4.0. Com o surgimento da internet, né, você abriu novas fronteiras, você abriu, na verdade, novos horizontes, novos limites. Assiste lá o filme Tron, O Legado. Vocês vão entender o que é isso. A abertura desses limites, a realidade virtual, ela é muito mais do que uma mera especulação, do que uma mera atitude de achar que ela é uma coisa distante. Não, ela é uma realidade que nos cerca até hoje. Olha só, um exemplo, eu estou me comunicando com você através de uma live no Facebook, que você vai poder assistir, vai poder compartilhar, poder espalhar a tantos outros que você quiser. Olha só, então ao invés de ter uma sala de aula estanque, a educação 3.0, a educação 4.0, ela mostra o seguinte, que a sala de aula ela é um meio imprescindível para o ensino e aprendizagem, sim, mas ela não é somente um meio, ela é um dos meios. Ela não é somente o fim, mas ela é parte desse processo. Então, lê do engano de você pensar que a sala de aula agora não vai existir. Existe, mas ela é parte desse processo, que é dentro da tecnologia para o seu ensino e aprendizado, né? Então, tentará separar o espaço da aprendizagem do mundo real é tão comum que seja até considerado uma coisa natural. Então, nós queremos, na verdade, o ser humano, na verdade, ele quer fazer com que essa barreira seja transpostas, e transponível a todo momento. Então, nós queremos sempre, né? Vou tirar esse vício, gente, eu prometo, do né. Até me incomoda. E nós queremos sempre inovar, mas para inovar precisamos romper com alguns paradigmas. Eu não vou dizer, pensar fora da caixinha. Não, é romper mesmo. Então o ensino mudou. Por quê? Os nossos jovens já é, na verdade, um nativo digital. Ele conhece a tecnologia. Nós construímos a tecnologia e nós fomos vendo os avanços dela. Os jovens de hoje, eles já têm tudo pronto. Na verdade, eles transformam essa tecnologia de uma forma tão rápida que não percebemos, mas para ele é uma coisa natural. Então, ele é conectado 100% ao mundo virtual. Costumo dizer que na minha geração a galerinha nasceu com um fiozinho plugado na coluna vertebral. Hoje essa galerinha já tem a anteninha do Wi-Fi, né? Então, temos que aprender a lidar. Então, como que você vai mudar? Somente você utilizar o ensino. Por exemplo, algumas plataformas como MOOC, Dashboard, Blackboard, o Google Classroom vai ajudar? Não. Educação 3.0, educação 4.0 ou ensino híbrido não é somente ensino à distância. Vamos falar mais sobre isso numa terceira live, tá? Olha só, o que então poderíamos melhorar sem perder o conteúdo de uma forma online, trabalhar, na verdade, com conteúdo online e o conteúdo presencial. Por quê? A nossa educação básica é, sobretudo, presencial, tá ok? Então vamos lá. Primeiro,
você pode utilizar, gente, ó, grandes ferramentas que estão na escola até agora, né? Estão na escola até agora, neste exato momento, e essas ferramentas, esses recursos, de uma forma adequada, você conseguirá fazer uma aula fantástica. E se você quiser, eu ajudo, você, professor, professora, a elaborar, porque tudo nesse país tem que ter papel, infelizmente, fazer um projeto de educação, como ensino híbrido, uma educação 4.0, um ensino conectivista, tá? E eu quero falar, na verdade, na semana que vem, sobre o conectivismo. Então vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Recebi agora no YouTube, pessoal do Gran Concursos Online dando aula. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que você, de uma certa forma, está aprendendo com esse conteúdo, barra palestra, barra aula, não importa o nome, eu recebi aqui a notificação de uma aula de uma outra escola, lá de Brasília, o Gran Concurso Online. Olha que legal. Então, olha lá, 1 ano ou menos, ó, ambientes colaborativos, espaços online que visam colaborar com o trabalho em grupo. Se a tua escola não tem, e você não tem um ambiente virtual de aprendizagem institucional, você pode usar lá o Google Classroom. Você consegue montar a sua aula. Num terceiro vídeo, daqui 2 semanas, eu vou ensinar vocês a montarem essa aula. Aprendizagem baseadas em jogos. Por exemplo, você que é professor de história, vai explicar a expansão romana, você pode levar o jogo Shadow of Rome, a expansão territorial na Idade Média, Clash of Clans. Você pode utilizar jogos de xadrez virtual. Você pode utilizar o War virtual, professor de geografia, explicar geopolítica. Você pode utilizar, professor de português e literatura, os dicionários online interativos que tem. Os celulares, né? Especialmente quando nós falamos de smartphones, são pontos de convergência com muitas tecnologias que permitem o acesso a um grande volume. Então você pode utilizar, você pode falar assim para o seu aluno, ao seu aluno, embora muitas escolas, né, não tenham lá Wi-Fi disponível, mas você pode pedir para ele no 3G, 4G e os tablets, né? Então, olha só, isso são aparelhos, né? Outra parte, você pode solicitar o investimento de redes com banda larga, mas isso eu estou falando de questão, assim, o ideal. Agora, a nossa realidade, eu vou falar isso mais para frente, é um pouco mais complicado. Podemos utilizar o Google Maps, podemos utilizar aplicativos móveis e podemos utilizar sites de conteúdo aberto como domínio público, né? Então, olha só. E também, gente, olha que interessante, uma inteligência coletiva, o que vocês? São inteligências criadas através dessa conectividade que eu vou falar semana que vem, que é o conectivismo. Ambiente pessoal de aprendizagem, ou seja, o aluno, ele cria o perfil dele, você também, professor, mas de forma compartilhada. Então, ao mesmo tempo que você tem uma parte individual, mas você também tem uma parte coletiva. Aonde você consegue isso? Nos ambientes virtuais de aprendizagem e as aplicações semânticas, ou seja, aplicação dentro do contexto da sua sala de aula. Um excelente aplicador, um excelente processo de ambiente virtual de aprendizagem e de graça é o Google Classroom. Procura lá que você vai ver, né, na Play Store ou na Google Store. Então vamos lá. Ao invés de apostila, use vídeos. Use Pocket Vídeos, né? Não. Use Pocket Vídeo. 1, 2 minutos no máximo. Não aqueles vídeos enormes. Podemos utilizar webcams. Você pode utilizar dentro do Google Classroom aula em grupo. Até o próprio Skype você pode utilizar também como uma ferramenta de aprendizagem contínua. Outra coisa, ao invés de discussão em sala de aula, presente não somente, você pode usar fóruns. Utiliza dentro do Google Classroom fóruns, do Skype, tá ok? E sempre tenha a presença da gestão da escola também, para ela ver o quão é muito legal que funciona. Algumas ferramentas, olha lá, WordPress, fóruns, sites, por exemplo, alguns servidores e sites que você pode colocar como fóruns, blogs, o Google Classroom, o Skype, é só você criar o Hangout, tá ok? Google Hangout, é só você criar. Outra coisa, gente,
as aulas EAD, ao invés de salas presenciais EAD, isso é um grande perigo. Na verdade, se você não trabalha de forma correta. O interessante é que o EAD ele seja introduzido não como somente uma parte da sua sala, 100% EAD, não, mas como uma ferramenta de auxílio. Inclusive, essa semana eu vi um artigo muito interessante no LinkedIn sobre isso, eu até compartilhei. E, infelizmente, em 10 anos, né, de EAD no Brasil, foi feito o censo, em 2015 saiu o resultado agora. As desistências do perfil de aluno, né, que tem e desiste do ensino EAD, beira de um semestre para outro, de um ano para outro, dependendo do curso, a 80%. 70% a 80%, na verdade. Então, é uma coisa a se pensar. Enquanto nos cursos presenciais, 30% a 40%. Porque ainda o brasileiro, ele não tem a questão do seguinte, do autoestudo, daquela cultura de autoestudo, na verdade. Então, por isso que ainda o ensino EAD no Brasil, ainda que, por mais que ele esteja bem estruturado, muito bem montado, ele ainda não tem uma força motriz assim tão sólida, ao meu ver, quanto o ensino presencial. Embora o EAD, ele trabalhado de forma correta, ele é uma coisa fantástica, uma ferramenta fantástica. E ao meu ver, dentro da educação atrelada à tecnologia, o EAD, ele pode ser uma ferramenta, aliás, ele é uma ferramenta fantástica dentro do ensino híbrido. O ensino híbrido vai ficar lá para o quarto vídeo, tá bom, gente, dessa live. Então, olha só, o ensino à distância cresceu de uma tal forma que quase todos os cursos podem ser feitos online, sim. E alguns somente desta forma, sim. Mas quando nós falamos do ensino EAD, precisamos ter uma consequência, assim, o que esse aluno está aprendendo. E esse aluno está aprendendo, claro, dentro de um ambiente virtual, mas ele está a priori sozinho. Então você tem que tomar muito cuidado. Você que quer partir para o ensino EAD tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes são alunos que não têm tempo, eles não têm tempo para estudar, na verdade, não compreendem muitas vezes o que é o ensino EAD. Então você, professor, que queira colocar dentro da sua disciplina, ou dentro do seu curso na faculdade ou na escola, o ensino EAD também, tem que tomar muito cuidado e tem que, explicar muito bem como funciona a plataforma EAD para o seu aluno. Porque, lembra que eu falei? O brasileiro, o brasileiro médio, na verdade, não tem uma cultura de autoestudo. Tá ok? E algumas ferramentas que podemos usar. Já falei algumas aqui, mas vamos colocar o Facebook, porque aí dá para você fazer o chat de forma integrada. Eu já fiz essa experiência, funciona muito bem, tem lá o modo conferência. Dá para você utilizar o Google Drive, né, que lá tem o Hangout, tem o Google Classroom. O Google Drive, gente, dá pra, o aluno tendo a conta, ou a sala tendo a conta no Google, dá para você compartilhar as apostilas, os livros, né? E é possível também editar documentos online, em Excel, PowerPoint, Word, SlideShare, como eu estou acompanhando aqui a aula do professor Kiver, né, o material dele. Dá para você criar também, fazer com que o seu aluno crie uma conta no SlideShare. O WhatsApp dá para criar grupo, mas a ferramenta WhatsApp, gente, tem que tomar muito cuidado. Se você não se sente seguro, não utiliza, porque pode acontecer assim as coisas mais escalafobéticas, ignorantes, esquizofrênicas do mundo dentro do WhatsApp. Então procure utilizar redes públicas, quais? Skype, Google Classroom, Google Drive, Hangout, o Facebook da escola, tá ok? Outra também ferramenta, o Evernote, para você colocar as agendas, porque os alunos, quem tem a maioria dos celulares, como Samsung, LG, Motorola, é Android, então vem lá instalado o Evernote, que é um tipo de ferramenta de agendamento. Dá para você fazer também Hangouts, tirar foto, mandar conteúdos, tá? Blogs, dá para você montar um blog. E existem várias outras ferramentas, por exemplo, como o LinkedIn, né? Podemos utilizar também o Prezi, uma outra aula. Eu quero montar uma aula para vocês ensinando só o PowerPoint e depois só o Prezi.
funciona, galera. O Prezi funciona de uma forma, ó, fantástica. Tanto que eu utilizo muito o Prezi e ensino os meus alunos. Eu já dei curso na faculdade que eu dei aula sobre o Prezi. A galera tem utilizado e tem dado muito certo. Então, olha só. Então nós podemos utilizar, dizer também, tudo isso. E de uma forma tão fantástica que a tua sala de aula nunca mais será a mesma. Isso eu posso dizer com todas as letras. A sua sala de aula nunca mais será a mesma. Então existem certas barreiras que podemos dizer. Eu disse algumas. Mas vamos lá colocar. A falta de motivação pessoal, a avaliação demorada ou inadequada, a falta de contato com o professor, despreparo técnico do aluno ou do professor também. A sensação de alienamento e isolamento pode ter, o conteúdo desorganizado ou em formato inadequado, a falta de suporte técnico. Tudo isso que eu disse pode ser, você pode encontrar essas barreiras dentro do ensino virtual. Porém, você tem que entender o seguinte, que esses benefícios ultrapassam certas barreiras, que olha só, pode ter uma análise contínua do seu conteúdo, pode aumentar as taxas de aprendizado, permite criar ambientes novos de aprendizagem e de modo autodidata. Aí sim, meu caro professor, aqui é o pulo do gato. Você vai começar a criar profissionais, aliás, alunos e profissionais mesmo. Por que eu falo profissionais? Porque a galera vai saber usar de forma assim, ó, fantástica. Ó, autônomos. Sabe aquela autonomia idiota que o Paulo Freire fala? Aqui, ó, a educação 4.0, gente. O conectivismo, o behaviorismo, já vem falando isso, ó, há muito tempo. Agora, né, o conectivismo de 2005 para cá. Mas o behaviorismo já vem falando há muito tempo. Já vem falando há muito tempo. Então, não é coisa nova. Você não está, eu não estou aqui, na verdade, você também não está descobrindo a roda. Só está adaptando a sua metodologia, a sua perspectiva de sala de aula, tá bom, meu caro? Ó, há uma nova realidade. E eu vou falar dela só semana que vem, então não perca. Então, você consegue prover recursos também para inibir a sensação de isolamento ou alienação. Por quê? Quando você consegue integrar a sua sala de aula física com a sua sala de aula virtual, aí, ó, chuchu beleza, cara. E algumas referências, ó, que o professor Kiver coloca aqui para nós. Rui Fava, Educação 3.0. Dá uma lida sobre isso, que você vai gostar. Fantástico, gente. Fantástico. E também procure sobre Pierre Levy, tá ok? E procure lá o conectivismo, George Siemens e Stephen Downes. Quando vocês entenderem e compreenderem que hoje a educação está conectada de forma intensa, intrínseca e simbiótica, educação à tecnologia, e criando estas redes conseguimos fazer um processo fantástico de ensino e aprendizagem, a minha aula, a sua aula, a nossa aula nunca mais será a mesma. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, galera. Um bom sábado, um bom fim de semana. Aproveitem e vamos lá estudar. Turminha, até mais.